De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Vem morrer, eu a vou proclamar. Levarei por uma coroa trocar, desde a glória dos céus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, conforme temos feito em sábados anteriores, voltamos para algum estudo, alguma consideração, mas com base nas Escrituras. Quem está falando com vocês é Afonso Chaves, das Assembleias de Deus com sede em Guaratinguetá. E nós temos, nesses sábados anteriores, nesse tempo de quarentena, trazido alguns estudos que nós julgamos ser úteis e mais dentro da realidade que nós estamos passando. Primeiramente, consideramos os tempos de Deus e procurando na Escritura compreender como é que Deus estabelece os tempos em que as coisas estariam acontecendo. Para isso mesmo, estudamos Daniel e também Apocalipse. Em lições seguintes, vendo quanto erro nós temos no entendimento da situação dos mortos, consideramos a nossa existência. Qual é? Na base que está escrito em Gênesis capítulo 3 e verso 19, tu és pó e ao pó has de tornar. Em consequência disto, é uma incorreção o que vemos por todo lado pessoas de alguma forma, conscientemente ou involuntariamente, invocando os mortos, como se eles pudessem fazer alguma coisa. E não podem, porque estão no pó, aguardando a ressurreição que tão somente virá no último dia. Jesus fala sobre isso, Salomão também fala fortemente sobre isso, o Jó deu testemunho disto, e o ensino das Sagradas Escrituras em outras partes mais fala que o homem, terminando o seu tempo aqui na face da terra, volta ao pó e não tem participação em mais nada, até que venha a ressurreição no último dia, mas aí já é uma esfera celestial e não existirá mais a esfera terrena, porque o objetivo de Deus de selecionar homens, de salvar homens da face da terra, para transportá-los para viverem com Ele na eternidade, já está concluído, completou-se o número dos que hão de ser salvos. É outra expressão. Mas hoje também quero falar, num novo título, a respeito do aborto, tão discutido hoje em dia. Aborto, sim ou não? Vamos considerar isso diante das Escrituras. Considerar pontos importantes para termos conhecimento, qual é a realidade do ser que passa a existir no ventre de uma mãe. Por isso, te convidamos a tomar suas Bíblias para juntos acompanharmos nas Escrituras aquilo que as Escrituras trazem
ainda que também vamos considerar algumas realidades da vida normal e que se apresenta nas estatísticas em todo o mundo, na parte da medicina, a parte também social, e o que nós precisamos estar trazendo para mostrar uma verdade, mas de uma forma ampla, verdadeira, e não como quem apresenta uma parte e oculta a outra. Ainda que não vamos fazer um estudo profundo, não, é simples, procurando trazer o entendimento para qualquer um que, abrindo este vídeo, possa então acompanhar. Aborto, sim ou não? Primeiramente, vou entender o que é aborto. Entende-se por aborto justamente a situação de um ser que estava em formação no ventre de uma mãe não vingar, não completar o seu tempo e, de alguma forma, sair sem desfrutar da vida normal após um parto e seguindo-se as formas normais da criança crescer. Então, vindo a falecer ou interromper a sua existência no ventre da mãe, no útero da mãe, agora sai sem ter desfrutado da vida externa. Isso pode acontecer espontaneamente, por questões de fragilidade do próprio feto, por questões de fragilidade da mãe, ou acidentes ou incidentes diversos que possam acontecer. Aí diríamos que poderia estar acontecendo um aborto espontâneo, ou seja, a expulsão do feto que não tem condições de vir a existir por causa de coisas outras, independentes, às vezes, da vontade da mãe ou de qualquer outra pessoa. Mas o que se discute muito hoje em dia é a respeito de evitar o completar da gestação, interrompendo por vontade da mãe ou do pai, ou alguma outra interferência, antes que se complete de uma forma, vamos dizer assim, voluntária, estudada e concluindo, terminando aquilo que estava em formação. Um ser no ventre de uma mãe, tendo a sua existência interrompida, acabada por questões externas e dentro de um pensamento, de um plano. E por isso mesmo, hoje em dia, muitos discutem, há um movimento feminista dizendo que a mulher tem direito de decidir se vai ter a criança ou não. Aí querem liberdade para o aborto ou a legalização do aborto. Por algum motivo, alguém chegar e simplesmente dizer, não quero ter essa criança, ou alguém da família não quer, ou o pai não quer, então vamos interromper a gestação. Isso é certo? Sim ou não? E vamos ver diante das Escrituras, que é a nossa base principal. Falando disto, vamos começar a considerar e entender o que está acontecendo no ventre de uma mãe. Sim, naturalmente, a ciência fala, todos nós entendemos, que a parte masculina, a semente masculina, digamos assim, encontra a parte feminina, o óvulo, e nesse contato, nessa junção, temos então o início de uma vida, tanto que antes era óvulo, uma vez havendo a concepção, é chamado na ciência de ovo e vai seguindo o processo do desenvolvimento deste material, deste conjunto de coisas, agora chamado ovo, vai formando-se uma criança aos poucos até que se complete toda a sua estrutura e naturalmente vem a sair do ventre da mãe, coisa que era para ser totalmente natural, porque até hoje gato, cachorro e outros animais, pássaro e tudo mais, segue o ciclo normal. Só o ser humano que está tendo uma dificuldade para aquilo que é o mais natural dentro da natureza. Mas vamos continuar.
Essa interrupção é o nosso assunto, sim ou não? Não estamos considerando o aspecto de acidente e nem de alguma coisa natural no ventre, na incapacidade do útero, da mãe ou da criança de ter, e espontaneamente perde-se esta gestação. Estou falando na provocação, no realizar dentro de um projeto e decisão de alguém sobre isso. Tanto que já falamos que há uma luta para que se legalize isso, seja coisa normal e simples. A mulher quer ou o marido não quer e pronto, termina. Mas vamos ver primeiro o que é este ser está sendo formado. Muito bem, quando é que um ser novo se forma? Vamos entender. Dizem os defensores do aborto que até 3 meses não tem importância, por algum critério deles. Mas é isso mesmo? Vamos ver nas Escrituras o que está escrito. Vamos falar diretamente em Lucas, lá sim, no capítulo 1, quando as Sagradas Escrituras colocam para nós a descrição da gestação de Isabel, sim, prima de Maria e esposa de Zacarias. Essa história eu já contei há algum tempo, mas vamos relembrar porque está fixo na Bíblia. Essa narrativa é uma história constante que passa de geração em geração. Zacarias e Isabel casados, mas ela estéril, e os anos passaram, agora ela é idosa e não teve filhos. Mas Zacarias, sendo um sacerdote, coube-lhe um tempo ir para o santuário, cumpriu o ofício, dirigiu o ritual da queima do incenso. Ele entra no santuário onde ninguém estaria, mas se assusta ele com a presença de um ser dentro do santuário, no lugar santo, e o impacto. E é um ser celestial que fala com ele, que as orações dele e de sua esposa Isabel tinham sido ouvidas por Deus, e que eles, apesar da idade avançada, teriam um filho e deveria ser chamado João. Muito bem. Aí está então uma promessa. Zacarias termina todo o seu ofício, a sua escala de trabalho em Jerusalém, no templo de Deus, e volta para casa. E na vida comum, o contato com sua esposa, veio então a acontecer uma concepção. Isabel se acha grávida na sua idade avançada, mais um milagre de Deus, como foi antes em outros casos, como Sara, esposa de Abraão, Rebeca, esposa de Isaac, e outros mais. Na Bíblia tem vários casos desses. Deus interferindo e dando uma criança para um casal, ou no caso, até mais que uma criança. Mas vamos lá, agora Isabel se acha grávida de um menino, porque o anjo falou, vai ser um menino, sem ultrassom, sem outra forma investigativa do que está sendo formado no ventre. Eles já têm a determinação dada por Deus e transmitida através do anjo, de que seria um menino e que o nome tinha que ser João. Muito bem, passam-se os meses. Isabel já está lá no 6º mês de gravidez. E nesta ocasião, um anjo, o anjo Gabriel, vai até Maria e fala com Maria em Nazaré, que ela foi escolhida por Deus para que nela se formasse aquele que seria o Salvador, o Messias. E a mensagem é clara para ela. Ela entendeu e questionou, mas como? Se eu não estou ainda juntada com aquele que vai ser meu marido. Mas o anjo lhe fala a respeito disso, que para Deus não há impossível, porque já Isabel, que era a prima dela, estava já no 6º mês. Aquela que era tida como estéril, agora na velhice, estava em gestação. Muito bem. E
Ela então é esclarecida, dizendo que da parte de Deus viria a intervenção de Deus e no óvulo dela haveria fecundação por parte de Deus. Pelo que o que iria nascer dela seria chamado Filho de Deus e, ao mesmo tempo, Filho dos homens. A participação da Maria, dando o ser ou a natureza humana para Jesus, sim, este seria o seu nome, porque isso também foi determinado. Então seria um menino e o nome Jesus. Sem ultrassom, é ordem de Deus, vai acontecer isto. E, diz a palavra, sendo Jesus filho do homem por Maria e filho de Deus pela divindade de Deus, sim, seria o perfeito intermediário entre céu e terra. Ele o representante legal dos homens e também com direito de falar com Deus pela sua natureza divina. Muito bem. Maria, tendo aceitado este plano, ato imediato, ela já se achou concebida. Já nela não estava um óvulo, já estava um ovo. Haveria um processo de formação desenvolvendo-se através dos dias, semanas, meses e até que em Belém de Judá o menino Jesus seria apresentado ao mundo. Primeiro aos pastores, depois a outros tantos, os magos e mais à frente a toda a nação de Israel. Mas voltemos a Maria, voltemos a Gabriel falando com ela. Sua prima Isabel já está no 6º mês. E ela, impactada com aquela notícia, sai logo dali e vai visitar sua prima Isabel. E chega aqui, batendo na porta da casa de Isabel, ou ao clamar por Isabel, Isabel, pronto. Lá dentro da casa, Isabel é tomada pelo Espírito de Deus, porque percebeu que a criança no seu ventre de 6 meses se convulsionou, saltou, remexeu, alguma coisa aconteceu. E ela entendeu que a criança se alegrou ao ouvir aquela voz de Maria. E cheia do Espírito Santo, vai dizer desta forma: que honra é esta, vamos colocar numa palavra mais simples, que venha me visitar a mãe do meu Salvador. Observe bem. O que temos? 2 grávidas. Uma com 6 meses e alguns dias, e Maria com alguns dias. Mas o que é que estava no ventre das duas? Numa estava o que seria João, o grande João Batista que nós conhecemos e que é proclamado para todo lado, o que veio falando da vinda do Messias, antes dele se manifestar, já preparava o povo para esta realidade, para esse fato já existente naquela época. E em Maria, o que estava em Maria? Com poucos dias de gravidez, sim, ali estava o Salvador do mundo. O menino Jesus, sim, que estava ainda como, o que eu vou dizer? De um ex-óvulo, agora um ovo com alguns poucos dias. Já temos o quê? O que a medicina diz nessa altura de uma formação de um ser no ventre de sua mãe? Mas paremos. Quem estava no ventre da Isabel? O João Batista. Quem estava no ventre de Maria? O Salvador do mundo. Então não era alguém que ainda não tinha significado. Não. Estava ali, sim, 2 vidas que simplesmente dariam tempo ao tempo para que as coisas continuassem. Pessoas falam tanto que com 3 meses ainda não está formado. Nós vemos aqui com dias. Jesus já é o Salvador do mundo no ventre de Maria. E João Batista, o precursor, aquele que é o mensageiro de Deus para anunciar ao povo de Israel, sim, que o Messias já estava presente. Aí está. Não é com 3 meses. E agora, considere comigo. A criança está formada quando? Quando que se forma o ser? As pessoas não estão tendo consciência nem entendimento.
Porque mesmo que a criança nasça e veja essa luz, entretanto a criança ainda é pequena, não sabe se mover, não sabe falar, não tem total compreensão das coisas e aos poucos é que vai se desenvolvendo, ainda no processo de formação. Forma-se com 10 anos? Também não. Por isso mesmo tem a idade infantil, depois vem a pré-adolescência, vem a adolescência, vem o juvenil, vem o jovem. E quando é que se está completo esse ser? Quando é que um homem se completa? Pois é, conforme algumas linhas, 30 anos. Então, quando é que o homem tem a sua personalidade definida? Quando o homem está completo. 30 anos? Assim vamos entender. O homem está no processo de formação até um tempo muito avançado. Outros dizem 25 anos, mas nós sabemos que o adolescente não está completo. O juvenil ainda não está completo. O jovem está quase completo, até que vem uma idade que se diz adulto, consciente e que nele se completou alguma coisa. Se percebermos bem, o homem, na verdade, em todo o tempo da sua existência, está em processo de formação para melhor ou para pior, conforme aquilo que ele vai se expressar, escolher, ou da sua natureza, ou da sua formação, o meio ambiente em que ele vive, o meio social que ele vive, tudo isso vai se colocando no ser. Então não podemos dizer que com 3 meses ainda não está formado, e depois de 3 meses sim, ou que no ventre ele não está formado, porque na verdade nem fora do ventre com a adolescência ele não está completo ainda. Muita coisa falta para se formar, se completar, no ser que já é manifesto. Assim, vamos recuando, todo este ser de 30, 25, 20, 15, 10, 5, 4, 3 anos, 1 ano, meses ou semanas no ventre de sua mãe. É simplesmente um processo de formação, mas a vida já está ali. Um João Batista já está ali, um Jesus já está ali. Precisamos compreender estas coisas para entendermos que a vida já está presente, com toda a sua estrutura, que é só o tempo que vai desenvolver ou desenrolar, para que depois se manifeste o ser completo, que não é no ventre. Não é no ventre que se completa o ser, é fora do ventre. E com tantos anos, conforme temos falado. Mas voltemos. O que eu quero dizer? Que quando no ventre está já concebido, já existe a formação do ovo, já tem um ser que não tem 30 anos, não tem 25 anos, não tem 15 anos, não tem 5 anos, mas tem vida. E naquela estruturazinha em formação está todo o processo já incluso, como se fosse um chipzinho. Está ali pronto, o ser que vai depois, no tempo decorrido, na adolescência, ou juventude, ou adulto ou idoso, se estará aí sim conhecido e talvez que se conhecendo um pouco mais. E se decidindo na vida para tomar posição do que vai ser, do que vai estar defendendo ou como vai viver. Então, por favor, entendam. Agora, se abrirmos nas Escrituras, no Salmo 139, falando da formação da criança no ventre. Muito bem. A Escritura diz, por exemplo, neste Salmo 134, considerando o verso 14, o que assim está escrito, quando Deus diz, aliás, o salmista diz a respeito da obra de Deus. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Atenção, os teus olhos
vira o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Ó, quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Qual o testemunho do salmista? É isso mesmo. Ele dizendo que ele entendia muito bem que foi uma obra maravilhosa a que Deus fez no ventre, ainda da sua mãe, o formando, que é a formação de todos os seres viventes. Porque nem pai nem mãe sabem nada, não podem interferir se é macho ou fêmea, e que cor vão ser os seus olhos ou cabelos, ou a sua pele, qual a sua estatura, ele será um pouco mais tendente a ter um pouco mais de volume, ou seria magro na sua natureza? Ele seria inteligente ou não tão inteligente? Seria um sábio? Ou seria um dado a artes? Ou seria um dado a letras? Ou seria... O que seria? Mas está escrito aqui que já está escrito no livro de Deus o que deveria acontecer. Ou seja, Deus incute no ovo, naquela insignificância de volume, mas é um ser. E ali já está o que Deus quer que ele seja. Qual vão ser os seus dons e as suas características? Ao ponto de dizer que um é o João Batista, o outro é Jesus, o Salvador do mundo. Assim como no passado já houve casos definidos claramente. Quando Abraão e Sara tiveram Isaac, qual a expressão? Ou seja, formou-se aquele que Deus queria que viesse. Ou seja, o filho de uma promessa de Deus, e teria que ser menino, porque Deus assim determinou. E tanta coisa poderia dizer, mas paremos. Passam-se os anos, décadas, este menino Isaac cresce, casa-se, a esposa também é estéril, segunda vez, segundo casamento, segundo casal, com essa dificuldade no seu casamento. Mas aí vem, e vem quem? Justamente, dentro da expressão bíblica bem clara, em Gênesis, a colocação das Escrituras, no capítulo 25, verso 23, e outros versos mais vão descrever que Rebeca uma vez sentiu-se, sim, em concepção, estava grávida, aquela que até então, com 20 anos de casamento, não tinha gerado, agora estava em gestação. E ela percebia o volume no seu ventre e a agitação no seu ventre. E foi perguntar a Deus, o que está acontecendo comigo? O que é isso? Né? Naturalmente, deve ter perguntado para outras senhoras, como é que vai ser a sua gestação? Olha a minha como está, é assim mesmo? E aquela agitação toda no seu ventre. E foi perguntar a Deus. Ela perguntou a Deus, sim, o que estava acontecendo com ela. E Deus disse, por favor, dê atenção a essa expressão, da palavra que Deus disse para ela. Ele disse, Deus, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, mas o mais forte servirá ao menor. Pronto. Ou seja, Deus é Deus do impossível. Ele não fala, aí tem um menininho e outro menininho, 2 menininhos, um cabeludo e outro não é tão cabeludo. Um é mais caseiro e o outro é dado à caça. Não. Deus passou essa etapa da juventude, vamos dizer assim, também da vida adulta desses homens e falou séculos à frente, nações sairão do teu ventre. E disse mais, uma será maior, outra menor, mas a maior servirá a menor. Falando de Jacó, cujo nome era justamente aquele que vai ter a preeminência, vai ter a liderança, que estará à frente.
Portanto, vamos considerar criança no ventre, na formação, pelo decreto de Deus, formou o ovo, já está ali colocado o ser que vai existir. Num plano de Deus, está escrito no livro de Deus o que vai ser o que está em gestação. Já com uns segundos, ou com minutos, ou com dias, não importa. Isso aí cabe a Deus, mas eu creio que no momento que se forma a junção masculina com a feminina, a vida já está estruturada. Já é como um pintinho que está na formação do ovo. Vai sair pintinho, mas nem está pronto. Ele vai formar ainda muita coisa para ser depois ou macho ou fêmea, vindo a ter a característica de fecundar e gerar através do ovo, e o outro, o masculino, levando e dando a semente a esta fêmea. É o processo natural. Mas voltemos, pintinho, voltemos, vamos para o ovo, já está lá o que vai ser. Tanto que no passado eu lembro os meus avós pegando os ovos numa cesta, olhando contra a luz, não lembro bem se era a vela ou a fresta de janela, e separava um do outro. Esse está fecundado, aqui tem um pintinho. E no outro não tem pintinho. Aí eles chamavam o ovo galado, aquele que tinha já a formação de um pintinho, de uma nova espécie, nova vida, e o que não estava fecundado. O que não estava fecundado servia para alimentação, e o que estava fecundado voltava para o galinheiro, para o ninho, para a galinha chocar. E o pintinho de algum tempo saía. Assim é o ser humano também. Já existe o ser. Só falta o tempo para vir a manifestar-se, crescer, atingir a idade adulta, se definir como um ser diante dos homens e, no aspecto espiritual, diante de Deus também. Esse é o ser humano. Agora, continua a dizer, se foi assim com Abraão e Sara tendo Isaac, se for com Isaac e Rebeca tendo aqueles que Deus colocou, que era Jacó e Esaú, e se Jacó depois tinha que ser o pai de 12 tribos, então tinha que ser gerados 12 homens, e foram 12 homens, mostrando que quem define o que está no ventre, o projeto que está no ventre, não é do homem, nem do pai nem da mãe, é de Deus. Agora sim, as coisas ficam um pouquinho difíceis. Se é de Deus, quem é esse que ousa interromper a vida? Quem é esse que quer provocar um aborto, legitimado pela lei humana ou não? Um aborto em clínica clandestina está interferindo no projeto de Deus, se opondo àquilo que Deus colocou no ser, que deveria vir à existência, crescer e se manifestar, definindo a sua própria vida e identidade. Portanto, aborto, ou seja, eu querer ou voluntariamente provocar, determinar, executar ao término de uma gestação, eu estou liquidando uma vida. Terminando, impedindo de vir à existência um ser que Deus deu vida e estabeleceu qual é o propósito que ele, Deus, quer naquela existência. Estamos mexendo com coisa de Deus. É sério o assunto. E se voltarmos atrás e olharmos Ezequiel, sim, o profeta Ezequiel, no capítulo 18, verso 4, por exemplo, Deus fala muito claro a este respeito, quando ele diz, minha é a alma, a vida do pai ou da mãe? Minha é a vida, a alma da criança, do menino, do filho ou da filha? É de Deus, não é do homem, não é do pai nem da mãe, porque a concepção não depende deles. Não é eles querendo que vai nascer, que vai fecundar um óvulo. É algo mais. De onde vem?
Sim, para quem entende, porque estou falando para quem quer entender as coisas de Deus. Sim, a vida vem de Deus. Por isso que lembremos de Raquel. Raquel era estéril e amava Jacó grandemente. E vendo que não gerava, assustada, vamos dizer assim, um pouco envergonhada e um pouco também humilhada pelo fato de não gerar filhos, foi, vamos dizer assim, com uma certa ousadia ou algo mais, falando com Jacó dessa forma: dá-me filhos ou eu morro. Como se dependesse do Jacó. Dela já não dependia mesmo. E ela está confessando isso e pedindo ao Jacó: dá-me filhos ou morro. E ela, Raquel, era a preferida de Jacó, já que ele tinha duas mulheres. Não por vontade dele, não vamos entrar muito nesse assunto, mas por imposição do sogro, ele veio se achar casado com duas irmãs. E essa Raquel estéril, e falando assim: dá-me filhos ou morro, porque a irmã de Raquel gerava filhos e ela não, culpou Jacó. E Jacó também, agora, vamos dizer assim, bravo, falou com ela duramente: estou eu no lugar de Deus para te abrir o ventre ou fechar? Ou seja, um testemunho de um entendimento que a vida depende de Deus e não do homem. E para isso temos tantos fatos nas Escrituras, como Ana, a esposa de Elcana, que chegou no santuário e pediu misericórdia a Deus, né? Ela era estéril até então e queria gerar filhos para o seu marido, que ela dizia amar muito, e o marido dizia amar muito a ela, e que os dois, no seu amor, poderiam estar bem, apesar de não terem filhos, mas ela não consolava-se com isso, com o amor do marido, um amor sincero, uma dedicação, um cuidado. Ela queria ser como a normalidade das mulheres, gerar para o seu amado filhos, e ela vai e clama a Deus: lembra de mim e dá-me um filho. E naquele mesmo ato vem o sumo sacerdote a ver, conversando com Deus, orando e resumindo essa história, porque não é nosso objetivo, ele diz para ela: vá em paz, que Deus já ouviu a sua petição. E ela vai mesmo, em paz, alegre, porque a oração dela foi ouvida por Deus. E o sumo sacerdote deu testemunho como um profeta, anunciando: Deus ouviu, vá em paz. E ela, sim, passados os dias, sim, veio estar gestante e veio depois, mais tarde, alegre, agradecer a Deus o filho que teve. Não foi um só, foram vários filhos. E o filho que ela teve, ela tinha prometido devolver para Deus e deu o filho para trabalhar no santuário. E esse filho veio a ser o grande juiz Samuel. Ou seja, a vida depende de Deus. E muitos outros exemplos nós temos. Sim, Sansão foi assim, Jeremias foi assim, Ciro o persa, o imperador persa, está anunciado em Isaías 44 e 45, que Deus ia fazer vir este menino, que seria imperador do Império Médio Persa, e que deveria, e era sua missão, que ele escrevesse um decreto dando libertação ao povo de Israel. Depois vem, quantos mais? Que faríamos ou falaríamos, para chegar depois em apóstolo Paulo, que diz que entendeu muito bem que desde o ventre de sua mãe a sua missão era, sim, ser mensageiro do Evangelho de Cristo Jesus. Desde o ventre o Senhor me escolheu, dizia ele. Agora imagine se a mãe de Paulo ou o pai de Paulo não quer a gestação do Paulo e acabar um grande apóstolo. Mas no ventre da mãe já estava o apóstolo Paulo. Ninguém diria isso, que era um apóstolo que estava ali, é um neném. Alguém em formação no ventre. Nasceu, ninguém vai dizer que é apóstolo, mas anos à frente, sim, aí está o apóstolo. O grande missionário do cristianismo por toda aquela região da Ásia e também da Europa. Lembremos disso. O quanto Deus tem poder para fazer e é dele a vida. Portanto, aborto, sim ou não? Não.
Se você é temente a Deus, se você é cristão, não arrume desculpa, porque é não. A vida é de Deus. E quem interrompe uma vida está indo contra a existência de um ser que Deus deu vida para, na sequência natural dos fatos, via essa existência, etc, etc. Tanto assim, considere comigo quantos pais, mães, já tentaram abortar a criança, mas não conseguiram, sem entender por que não morreu o feto e veio a nascer. E depois essa criança vem ser a alegria deles. Se eles pensassem o que eles queriam fazer, estariam desprovidos de uma ajuda ou de uma grandiosidade de um ser que vai ser nobre, vai ser a alegria deles ou o amparo deles na velhice. Você sabe de história assim? Se hoje olhar em volta, parentes, amigos, vizinhos, isso já aconteceu várias vezes, pessoas que tentaram abortar e não sei por que não conseguiram. Deus foi mais forte e nasce a criança, menino ou menina, que depois é o amparo dos pais. Ou seja, Deus deu uma resposta contrária. Aquele ou aquela que queriam matar, e isso mesmo, o aborto desse jeito é assassinato. Sim, agora Deus em resposta dá para eles, olha que vocês iam matar aquele que é o amparo da sua velhice. Portanto, consideremos. Não podemos desprezar o ser que está no ventre. Agora vamos entender por que tanta gente quer, sim, abortar? Quer de alguma forma tirar o que está no ventre? Vamos entender. Você sabia, por exemplo, que os abortos clandestinos no mundo, em um ano, é em torno de 1.400.000? É mais do que uma guerra. O pessoal está preocupado com o coronavírus? Pois é, morre 10 mil aqui, 20 mil ali, 40 mil ali, 80 mil lá. Mas num ano é 1.400.000 abortos clandestinos. Agora somos oficiais. Nos países em que isso é livre e que sempre está alguém abortando, ainda mais quando a sexualidade é livre, estão gerando e matando. Aí tem a Europa sem filhos, aí tem os Estados Unidos com uma estatística horrível de quanta gente que está com um filho ou nenhum filho, porque os que era para ter abortaram na sua adolescência, abortaram na sua juventude, e agora que estão adultos, às vezes nem tem filho. Aí é outro assunto. E observe, alguém vai dizer assim, mas o aborto, se foi fecundado num estupro, não é para nascer. Não fale isto. Você sabe quantos casos de fecundação através de um estupro? É quase nada. É 0,001%. Ou seja, de cada 1.000 ou 10 mil, um caso dos que querem fazer aborto é um caso de estupro. O resto, o que é? É sim, imoralidade. Ainda não casados e vivendo a vida de prostituição, geram filhos que não querem na prostituição e querem matar o filho, como se a culpa fosse dele. A culpa não é deles. Ou outros são casos de adultérios, que escondeu o adultério, matando o filho onde que se mostre visível para a família, ou para a vizinhança, ou no trabalho, para os conhecidos, E tem aqueles pais maus, ou mães más, que querem mesmo matar, porque não querem ter trabalho na gestação de filhos. São piores do que os animais, porque os animais defendem a sua prole. Então, na verdade, eles querem legalizar o quê? Aquilo que encobrirá a sua falha, a sua prostituição, o seu adultério, a maldade do seu coração. Deus vai julgar todas estas coisas e não será passado em branco isto. Por causa do deleite do pecado, matam vidas. E depois querem dizer que é direito delas, das mães, de escolher se quer ter filho ou não.
O filho não é cabelo que você corta e joga fora, ou a unha que você corta e joga fora. Não é. Não depende de você. É uma vida independente, formada no seu ventre. Mas é independente, é um ser que ali está, que quando sai é totalmente independente, ficará independente. Num tempo à frente, ao alcançar a emancipação, pois é outro ser, não é você. As mulheres dizem, mas nós temos direito sobre o nosso corpo. Não queremos que esse nasça, não queremos entrar no processo de uma gestação incômoda ou não, e depois ter um parto dolorido, e depois ter a responsabilidade de criar uma criança. E dizem, direito da mulher, e matam o filho. Mas às vezes não é filho, às vezes é filha. Você diz direito da mulher, e da mulher que estava no seu ventre que você matou, ela não tem direito? Na verdade é opressão. É opressão. Sim, é abuso. Sim, porque você está matando um indefeso. E é uma vida de Deus. Ainda tem isso ainda que já falamos anteriormente. Precisamos ter esse cuidado com o que nós estamos falando. Filho no ventre não é cabelo. Não é unha que você corta e joga fora. Não, não. É um ser independente. E que, se pudesse dizer se quer viver ou não, diria, quero viver. Tanto assim que, hoje em dia, com a possibilidade de se ver dentro do útero o feto, quando há um aborto, já tem vários filmes disso, em que se percebe, parece que o feto está sentindo-se ameaçado e como que quer fugir da morte. Porque quais são os métodos para se fazer um aborto? Misericórdia, coisa horrível. Donde também vamos entender este aspecto. O feto sente-se ameaçado, então é um ser independente no seu ventre. É sua responsabilidade. Gostaram de usar o sexo para o prazer? Mas o compromisso é esse. Deus deu o prazer do sexo para gerar filhos. Mas você quer o prazer, mas não quer o filho, que é a consequência natural e benéfica, é uma bênção, e que Deus diz que é um prêmio, um presente para os pais? Então nós temos que prestar conta diante de Deus também do uso da sexualidade sem intenção de ter o compromisso do próprio ato que estão fazendo. Tudo isso vai ser colocado diante de Deus no juízo. E que poderíamos dizer mais? Agora, por favor, querem legitimar o aborto para ter direito de fazer isso em um órgão da saúde, como, vamos dizer, pelo SUS ou outro convênio médico, ter todo o amparo, porque o aborto clandestino é muito risco para a mãe. Pois é, pensem nisso, mas vamos para os Estados Unidos em estatísticas que mostram que lá que o aborto é livre, e muita coisa é livre, mas vamos lá, vamos ver a estatística das mulheres que passaram pelo processo do aborto. Não é espontâneo, ou seja, as mães não quiseram gerar o filho e querem que de fato o filho que está no seu ventre venha a interromper a sua existência, ou seja, estão matando e querem legalidade para matar os seus próprios filhos em seu ventre. Vai ver a estatística desse povo. Pois é, lá está existindo e muito situações diversas que nós podemos estar dizendo e colocando para a gente aprender esses fatos, que a maioria das mulheres que passam pelo aborto tem problemas decorrentes. Nos Estados Unidos, não é o que é clandestino não, o que é feito nos órgãos públicos da saúde especial de primeiro mundo dos Estados Unidos, todas têm uma tendência a várias coisas, como ruptura do colo do útero, com consequências diversas, perfuração do próprio útero ou de órgãos ao lado, como, por exemplo, bexiga ou vesícula. Isso é colocado. Tendência de inflamar tudo isso, tendência de cessar a capacidade de ovular,
ou gerar novos filhos, a tendência de uma segunda gravidez via a ser aborto, até mesmo espontâneo, porque mexeu na estrutura da, vamos dizer assim, sexualidade feminina da mulher, e ela já não é mais propensa ou apta para gerar filhos. Vamos ver a parte psicológica. Ah, sim, doenças psicomáticas. Ah, sim, traumas diversos. Ah, sim, sentimento de culpa. Ah, sim, quanto desastre. E os Estados Unidos apresenta estatística de tudo isso e mostra que a tendência da mulher é ficar com traumas e ela fica propensa, pelos estudos, que não é do Brasil, é dos Estados Unidos. A maioria, cada 10 mulheres, só uma escapa e 10 ou 9 das 10 têm tendência ao suicídio. Sim, estão deprimidas, estão em situações diversas, contrárias. Quem é a prejudicada também no aborto, esse aborto criminoso, é a própria mãe. É a mulher, que as mulheres no movimento feminista querem um aborto, mas elas serão as primeiras a serem feridas na sua natureza feminina, na sua psicose. Tenhamos cuidado. Esta é a verdade das coisas de Deus. Ou seja, o que o homem ou a mulher plantar, isso mesmo colherá. Os males que ela mesma quis para o filho sobrevirão sobre ela mesma. E no dia do juízo, o que se pode dizer mais? Não sei o que falar mais. Portanto, nada do aborto. A vida é de Deus, é dom de Deus. Consideremos. Não prejudique a sua saúde. Sim, não prejudique um plano de Deus. Aliás, você ia acabar com o plano de Deus, que ousadia, né? Deus tem um plano numa vida e você mata. Ah, no dia do juízo será considerado. É homicídio. Não é o homem que legaliza alguma coisa. É Deus, que é o Senhor absoluto das almas. Portanto, quem me ouve, entenda. Os homens estão perdendo a noção de tudo e falando coisas pela metade, sem considerar outras mais. Na própria natureza, como eu estou dizendo, a pior ou a maior prejudicada numa questão desses abortos é a própria mãe. Sim, com todos os danos físicos e psicológicos. Sim, e observe bem, o sentimento de culpa e trauma não tem como sair disso e será levado pela vida toda. Consideramos todas essas coisas. É uma palavra de conselho, de conscientização. Porque se fala tudo pela metade, só olha um lado e não olha os outros lados. E não olha principalmente as Sagradas Escrituras e que Deus diz a respeito de que a vida é dele. Ele dá a vida no ventre e já escreve no seu livro qual é o seu plano, o seu projeto naquela existência. Ah, que ousadia nossa de interromper e destruir um plano de Deus. Portanto, cuidado. Alguns já chegam até mesmo a abortar porque não querem ter mais filhos, que já tiveram 2, já tiveram 3, e o quarto ou o quinto não querem mais. Mas se você vê nas histórias do mundo, quantos exemplos de o caçulinha, o rapatacho, é que veio ser a nobreza e alegria dos pais? Vamos ver o José, é o 11º. Se fosse Jacó dizer, já tem 10 filhos, tá bom, vamos abortar os outros. E abortar o José, o Zafenato de Parneia, o Salvador do mundo, o Filho amado. Precisamos considerar isso. E Deus tem surpresas. Quanto rapatacho que a gente diz aí, né? Pois é, e são muitas vezes o consolo da velhice dos pais. Portanto, vamos ser como Jacó, deixa vir o José. Tem mais um? Tem um Benjamim? Deixa vir, são os filhos amados, são os filhos últimos, quase que de uma vida mais madura, ou seja, quase que na velhice, e é um filho presente de Deus. Portanto, considere isso. Quantos filhos são bênção? E às vezes, os últimos. Portanto, tenhamos cuidado. Vamos respeitar o que Deus
deixou acontecer. Até no estupro, que eu disse que é um caso em 1000 que acontece para alguém querer abortar. De 1000 pessoas querendo abortar por uma razão, por estupro mesmo, só um caso. E o resto, tudo é imoralidade. Então, querem combater essa situação? Não é matar a criança que foi gerada, é condenar o adultério, é condenar a prostituição, e ensinar os pais a serem, pelo menos, como a natureza diz, amantes de seus filhos, seja pelo menos um animal racional ou irracional, dizem, porque até as feras cuidam dos seus filhotes. E por que um pai e uma mãe, dizendo-se sábios, entendidos, ser humano, racionais, não vão querer o seu próprio filho? Tem alguma coisa errada. E o errado é o desvio de Deus. Voltemos às Escrituras. A vida pertence a Deus. Vamos sim combater as coisas erradas. E aí não teremos vergonha de ter o filho. Será alegria para a família, para os amigos, para todos que virem a saber. Portanto, aborto, sim ou não? O aborto espontâneo não depende de ninguém. Mas o aborto que você quer fazer, você quer que seja legalizado, ou quer fazer de qualquer jeito, nem que seja numa clínica clandestina, é assassinado. O homem tendo dado legalidade, mas Deus não deu, a vida é dele. Portanto, tema a Deus e viva melhor, até com essa consequência. Pode ser que Deus, na sua misericórdia, faça que esse filho que chegou a ser indesejado, ou essa filha que chegou a ser indesejada, venha a ser depois uma peça preciosa. Sim, uma pedra preciosa para você no seu viver, na sua velhice. Que Deus vos abençoe. Temo a Deus. Aborto, sim ou não? Não, não, não. Porque diante das Escrituras é assassinato. É ir contra o projeto de Deus, de uma vida que Ele quis que existisse e nós definimos que não. Que Deus esclareça melhor no seu coração. Amém.